Matemática de forma objetiva e eficiente é com o professor Euridice Hux, o seu canal de referência para aprimorar os seus conhecimentos. Alô, tudo bem? Chegando então para mais uma videoaula aqui em nosso canal. Desde já vamos convidando você a compartilhar este vídeo, esta aula, assistir esta aula, dar o seu like aí, o seu joinha e se inscrever em meu canal aqui, né? Também compartilha aí com seus amigos aí, né? Assim você está colaborando aqui comigo e ajudando a crescer o meu canal aí, que sempre procuro, né, trazer os ensinamentos aí relacionados à disciplina da matemática, então. Beleza? Então vamos. Em nossa aula de hoje, vamos apresentar um exemplo prático de aplicação de juros compostos. Então será sobre um financiamento feito no Banco do Brasil em 24 meses para pagar e com prestações fixas. Então, o capital que tomado emprestado será 35 mil, né? A taxa de juros é 1,85% ao mês. Também nesse financiamento é cobrado o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, uma taxa de 3,5%, né? Então eu tenho que calcular esse 3,5% do valor do IOF sobre o capital inicial aqui de 35 mil. Então, vai ser 35 mil vezes ou multiplicado por 3,5, e daí o valor que dá dividido por 100, que vai dar, então, o total do imposto do IOF, né? R$ 1.225, que vai ser somado com o capital ali. Também esse tipo de empréstimo tem uma taxa administrativa, né? Que é a administração do banco, né? De R$ 650. Então, o financiamento em si total, né, somando o valor do capital mais o valor do IOF mais a taxa administrativa, vai dar R$ 36.875. R$ 36.875. Então, para calcular as prestações fixas, eu vou aplicar a fórmula, uma fórmula matemática, né? Que é P igual C vezes I dividido por 1 menos 1 mais I elevado na menos T. O que significa essas letras, então? O P será o valor da prestação, né? Que eu vou encontrar aqui, vou fazer o cálculo, vou encontrar. O C é o capital financiado, então, de tomado emprestado lá no banco, né? O capital cheio, total, né? O I é a taxa de juro mensal e o T é o tempo, né? Que é o número de meses que eu tenho para pagar esse financiamento. Então, primeiramente, tirando os dados aqui, né, do problema, eu quero calcular a porcentagem, quer dizer, o valor da prestação da parcela de cada mês. Tem um capital de 36.875. A taxa que eu tenho que sempre dividir por 100 aqui, né? Então, 1,85 dividido por 100, a taxa vai ficar unitária, né? 0,0185. E o T, que é o tempo em 24 meses. Então, agora aplicando, substituindo os dados aqui na fórmula, eu vou ter aqui P igual 36.875 vezes 0,0185 dividido por 1 menos, abre parênteses, 1 mais 0,0185 elevado na menos 24. Então, prosseguindo aqui, eu vou primeiro resolver os parênteses aqui, né? E quando o expoente é negativo, tem que escrever em forma de fração com o numerador 1, que nem no caso aqui, então.
é uma propriedade da potenciação, né? Então, juntando aqui os parênteses, vai ficar 1,0185, né? Ou melhor dizendo, 1 sobre 1,0185 elevado na 24 aqui, né? Então, eu tenho que calcular essa potenciação aqui. Então, vai ficar P igual, em cima permanece a mesma coisa, né? Que foi a multiplicação de 36.875 vezes 0,0185, que deu um total de 682,1875. Então, permanece a mesma, porque eu tenho que resolver aqui no denominador. Então, calculando a potência aqui, 1 elevado na 24 vai dar 1, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E 1,0185 elevado na 24 vai dar 1,552618 por 65. Então, aqui tem uma divisão aqui. Então, primeiro tenho que resolver essa divisão aqui. 1 dividido por esse valor aqui. Que vai dar, então, o que está na outra página, 0,64407316. Ainda eu tenho que trabalhar aqui no denominador fazendo essa subtração aqui. Então, P igual, a parte de cima permanece a mesma, e 1 menos esse valor vai sobrar 0,35592684. Agora eu vou fazer a divisão aqui, 682,1875 dividido por 0,35592628, que vai me dar o valor da prestação, então, fixa de 1.916 com 65 centavos. Então, a prestação fixa, né, que vai ser pagada todo mês durante os 24 meses, é 1.916 com 65. Então, durante esses 24 meses, quanto eu terei pago, né? Então, o total pago vai ser 24 vezes o valor da prestação aqui, né? 24 vezes 1.916 com 65, que vai dar um total de 45.999 com 60 centavos. Então, aqui eu posso ver quanto eu vou pagar de juros nesses 24 meses aí, né? Então, o meu capital que eu financiei de início foi 36.875, então vou fazer essa subtração. 45.999,60 menos 36.875 vai dar um valor de 9.124,60 centavos que eu terei pago de juros, somente de juros, né, durante os 24 meses. Então, está aí um exemplo prático, né, que é bem comum, né, quando se faz um financiamento, né. Embora que tem alguns bancos que têm uma outra modalidade, também eles não cobram a taxa do IOF lá, né, do Imposto sobre Operações Financeiras. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Então, né, qualquer dúvida aí pode perguntar no chat aí, né, e estamos aí para ajudar a esclarecer e tirar as dúvidas. E conclamando novamente que vocês compartilhem o meu vídeo aí, né, para ajudar a crescer o meu canal, dão um like aí, assistem, né, qualquer dúvida podem perguntar novamente aí. Convido a todos, então, a se inscrever no meu canal, né? Deixem seus comentários aí, que aos poucos o professor vai respondendo aí.
compartilhe aí com seus amigos aí e ajudam a crescer o meu canal. Então, na aula de hoje é como calcular a prestação de um empréstimo consignado. Então, como um exemplo aqui, vamos pegar um valor de 27 mil, né? E o banco cobra a sua taxa de administração, também o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, né? Uma margem de 3%, que dá sobre o capital, então de 27 mil, que vai dar 894,60. Também tem o seguro total, né, cobrado em cima do capital total, né, que também em torno de 3%, que vai dar 911,16. Então o total do financiamento vai ser 28.806,24. Nessa operação, a taxa mensal é de 1,58% ao mês, num total, então, de 54 meses, né? Então, vamos calcular a prestação de cada mês aí para os 54 meses. Então o que nós temos? Quero calcular a prestação, né, que é o meu P, o CT, que é o capital total, 28.806,24. O I, então, é a taxa, que é 1,58. Sempre temos que dividir ela por 100, né, para tornar ela uma taxa unitária. E o tempo, então, é em 24 meses. Então, aplicando a fórmula aqui, que é P igual a C vezes, né, o I, 1 mais I elevado a N, sobre 1 mais I elevado a N dá menos 1. Então, essa é a fórmula para calcular a prestação mensal. Substituindo os dados aqui, então, temos P igual a o capital, que é 28.806,24, a taxa aqui, né? 1 mais o valor da taxa elevado na potência 54, que é 54 meses. Dividido aqui por 1 mais o valor da taxa elevado na 54 meses menos 1. Então, agora, primeiramente, temos que resolver os parênteses, aí depois calcular a potenciação aqui, então. Resolvendo os parênteses, aqui eu tenho 1,0158 elevado na 54, dividido por 1,0158 elevado a 54 menos 1. Fazendo os cálculos aqui, a gente vai ter aquele 1,0158 elevado a 54 vai dar 2,331542 vezes o valor da taxa unitária, né? Dividido por 2,331542, que é o 1,0158 elevado a 54. Então, fazendo essa operação da multiplicação aqui em cima no numerador, né? Deu um valor de 0,036838, dividido aqui no denominador, aqui, né, na divisão, daí tínhamos que fazer a subtração do menos 1, sobrou 1,331548. Agora temos que fazer essa divisão aqui, né, que vai dar um total de 0,0276656, que eu vou multiplicar agora com o valor total do capital aqui para ter a prestação mensal. Então a prestação mensal do capital tomado lá do empréstimo desse consignado vai dar 796,94, né? Que é o valor total da prestação mensal. Então isso, né, o valor total do financiamento, que era em 54 meses, né? Eu vou multiplicar o valor da prestação aqui pelos 54 meses, vai dar um valor total do financiamento de R$ 43.034,76. Então, fazendo os cálculos aqui, né, só de juro que vai ser pago esse financiamento consignado, vão ser R$ 14.228,52, né? Então, eu pego o valor total que foi pago do financiamento, né, e desconto pelo capital total que foi financiado no ato da consignação, né? Então, de juros vai ser pago aí 14.228,52.
Isso se pagar durante os 54 meses, né? Claro que num consignado você pode antecipar as prestações e daí, né, vai reduzir o juro total pago. Beleza? Então, peço a todos aí então que se inscrevam no meu canal e continuem assistindo às aulas aí, deixe seus comentários e até a próxima. Alô, bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de hoje, né, aula de matemática. Então vamos estudar sobre geometria espacial, né? E o tema de hoje vai ser sobre poliedros. Então, de início aqui, quero pedir a todos que acompanham o canal aqui do professor Eurides aí, que façam a inscrição aí no meu canal, dê os comentários aí, né? Deixa as perguntas aí que vocês estão em dúvida aí, querem saber que o professor responde, né? Dão um joinha aí, colaborando então com o crescimento do meu canal. Valeu então, desejar agradecendo a todos que me acompanham aí, muito gratidão, tá? Pelo apoio. Então vamos ver o que são poliedros. Então poliedros são sólidos geométricos, né, limitados por um número finito de polígonos planos. Esses polígonos formam as faces, as arestas e os vértices dos poliedros. Então aqui, né, nós temos o vértice aqui, né, o encontramento das arestas aqui, né. As linhas aqui são chamadas de aresta, né, e as laterais aqui são as faces. Então aqui, ó, a face triangular. E também os poliedros, eles são tridimensionais, porque eles têm profundidade, né, altura ou largura e comprimento também, né? Então, por isso que eles são figuras tridimensionais. O que são as faces, então? As faces são polígonos que formam a superfície dos polígonos. Então, aqui tem um polígono, né? E tem umas faces laterais aqui, né? Que são 4 retângulos, né? E tem as bases aqui, né? Que só são 2 quadrados, né? A base superior e a base inferior. Então, né? As faces aqui. O que são as arestas? As arestas são os segmentos de retas resultantes da intersecção dos lados de cada face do poliedro. Né? Então, as linhas aqui, preta aqui, né, são as arestas. No caso, esse aqui é o paralelepípedo. Né? Ele tem 4 arestas verticais aqui, né, que são mais longas, né? Que é a altura do poliedro. E 8 que na base inferior, aqui tem 4, né? 1, 2, 3, 4. E 4 na base superior, então, né? São as mais curtas aqui. Aqui as bases aqui, superior e a inferior, são quadrados, né? E daí as faces aqui laterais são retangulares. Vértices. O que são os vértices? Os vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Então, os vértices aqui, ó, quando se encontram aqui, né, 3 arestas, forma o vértice aqui. Ou no linguajar popular é a quina, né? Quina de uma mesa, né?
ou de um tijolo também, né? Então, onde se encontra 3 arestas aqui, de 3 ou mais arestas formam o vértice. Então, esse paralelepípedo aqui, ele tem 8 vértices, né? 4 na base superior e 4 na base inferior, né? Então, vamos praticar um exercício aí, para refrescar a memória. Quantas faces, arestas e vértices tem esse poliedro aqui? Aqui. Vamos ver quantos os vértices aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se acertamos, então. Tem 6 faces. Aqui na planificação fica mais fácil de contar, né? Então, tem 6 faces, 10 arestas e 6 vértices, né? As arestas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poliedro. Então, os poliedros, esses são os poliedros, né? E tem os não poliedros também. Essas sólidos aqui são não poliedros, né? Porque as faces deles não são formadas por polígonos ou por figuras planas, né? E já os poliedros são todos formados por faces com polígonos, com figuras planas, por exemplo, aqui é triângulo, né? Embaixo a base é quadrado, aqui tem retângulo, quadrado, aqui tem pentágono, né? São polígonos. Pentágono, hexágono, assim por diante. Classificação conforme o número de faces, então, né? Com 4 faces é chamado de tetraedro, 5 faces pentaedro, 6 faces hexaedro, 7 faces heptaedro, 8 faces octaedro, 9 faces eneaedro. Então aqui tem em movimento aqui tem o tetraedro, né? O hexaedro, popular cubo, octaedro, 8, dodecaedro tem 12, icosaedro tem 20 lados, 20 faces, quer dizer. Continuando aqui, então, tenho com 10 faces é o decaedro, 11 faces um decaedro, 12 faces dodecaedro e 20 faces o icosaedro. Então, conforme o número de faces, eles têm um nome. Então, que é a classificação, conforme o número de faces, ele tem o seu nome. Poliedros convexo e não convexo. O que seria isso, então? Os poliedros são convexos quando todo segmento de reta que liga quaisquer 2 pontos de um poliedro está totalmente contido nele. Caso contrário, ele é um poliedro não convexo. Então, exemplo aqui do convexo aqui, né? Eu coloco uma reta aqui, né? Ela está toda contida aqui do ponto M até o ponto N, ou do ponto Q até o ponto M. Ela está toda penetrada, está toda dentro do poliedro. Já os não convexos, né? São esses poliedros que eles não são regulares. No caso, esse é um poliedro regular, esse não é um regular. Ó, coloca uma reta aqui, ó. Ela tem um vão aqui, ela não está totalmente dentro do poliedro, né? E também, ó, do ponto Q ao ponto P, ela fica fora aqui, ela não pertence totalmente. Então, por isso que a diferença de um polígono convexo ou não convexo é quando se traça uma reta. Então, os convexos, ela fica totalmente dentro do poliedro. E os não convexos é uma parte que fica fora, ela só toca no poliedro. Exercício aqui, ó. Classifique os poliedros em convexo e não convexo. Qual desses dois que é convexo?
né? Este aqui é convexo. Esse aqui já é, ó, se eu traçar uma reta aqui, fica toda dentro do poliedro. Se eu traçar uma reta aqui nesse outro aqui, ela vai ficar só nas pontas, né? Então, esse é convexo. Aqui, ó, um exemplo aqui. E não convexo esse aqui. A relação de Euler, então, né? O que diz o nosso matemático Euler, que ele descobriu com os estudos dele aí? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas, mais 2. Então, V, que é de vértice, F, que é de face, e o A de aresta. Então, essa é uma fórmula da relação de Euler, que é usada para relacionar o número de faces, vértices e aresta de poliedros convexos. No entanto, essa relação é válida também para alguns poliedros não convexos, né? Então, para os convexos, ela serve sempre, para todos eles. E para os não convexos é só para alguns, né? Vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui nós temos esse paralelepípedo, ele tem 8 vértices, né? Os vértices são as quinas, aqui, onde as arestas se encontram, 1, 2, 3, 4. 4 na base superior e 4 na base inferior. Faces, tem 6 faces, tem 2, uma superior e uma inferior, dá 2 e 4 nas laterais, então 6 faces. E ela tem 12 arestas, né? Aqui na planificação fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com mais 2 dá 14. Então, 8 e 6, 14 é igual a 2 com 12 é 14. Então, confirma a relação de Euler. Vamos ver se esse é um convexo, esse aqui é um não convexo. Então, também. Olha, tem 12 vértices, né? 4 embaixo. Aqui tem mais 4. Deu 8 e mais 4 aqui. 12. Tem 8 faces, né? 2, 4, 6, 7, 8. E 18 arestas, que são as linhas aqui. Então, 12 com 8 dá 20 e 18 com 2 dá 20. Então, se confirma a relação de Euler. Quantas arestas e quantos vértices tem um poliedro convexo de 20 faces, todas triangulares? Então, né, no caso seria esse poliedro aqui, né? Então, como que eu vou calcular? Ele tem 20 faces, né? Então, para eu encontrar as arestas, eu vou pegar o total de faces, e como que elas são triangulares, então tenho que multiplicar o total de faces vezes 3 e dividir por 2, né? Porque cada duas faces formam uma aresta, ó, aqui, ó. Aqui tem uma face, aqui tem outra, forma uma aresta. Então, 20 vezes 3 dá 60, dividido por 2 são 30 arestas. Então, jogando na forma aqui para encontrar os vértices, né? Que é a relação de vértice mais fácil igual a aresta mais 2. Então, o cara descobriu o valor do vértice, eu tenho 20 faces igual a 30 aresta mais 2. Isolando aqui, 30 mais 2 é 32 e o 20 troca de lado, troca de sinal, fica negativo. 32 menos 20. Então, esse poliedro tem 12 vértices. Não resumo aqui, então, tem 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Então, o número de aresta é dado por essa relação aqui. 2 vezes a aresta é igual a 3 vezes o F3, ou quando as faces são triangulares, né? Quando são quadradas, quando são pentagonais, e assim vai, hexagonais, vai até, né? Tem várias classificações. Então, sempre através dessa relação aqui, dá para encontrar, aqui, aplicado aqui nessa operação aqui, ó, 3F. E tinha 20, então seria 20 vezes 3, dividido por 2, que é 30.
Um poliedro convexo possui 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Qual é o número de vértices e aresta desse poliedro? Então, a quantidade de faces tem 8 faces, né? 4 hexagonais e 4 triangulares. Então, para encontrar as arestas, 6 vezes 4, 24. 4 faces triangulares, 3 vezes 4, 12. Então, né, vou somar todas as faces aqui, 24 mais 12, dividido por 2, que são 24 mais 12, são 26, 36 por 2, 18 arestas. Então, no caso, seria esse polígono aqui, né? E aí, aplicando a relação de Euler para encontrar o vértice, né? Vértice mais fácil igual a aresta mais 2. Eu tenho 8 faces e 18 arestas. Então, 18 mais 2 vai dar 20. Isolando aqui o vértice, o 8 vai para lá, negativo. 20 menos 8 são 18. 20 menos 8 são 12 vértices. Então, qual é o número de vértices? 12. E o número de arestas? 18. Então, um desafio aqui, então. Um poliedro convexo possui 12 faces, todas pentagonais. Qual é o número de aresta e vértice desse poliedro? Então, 12 faces, todas pentagonais. Pentagonais é 5. Então, né? Então, para descobrir as arestas, 12 vezes 5 dividido por 2. 12 vezes 5, 60. Por 2, então, tem 30 arestas e 12 faces. Agora, aplicando a relação de Euler, vamos encontrar os vértices, né? Vértice igual a mais as 12 faces, igual a 30 arestas mais 2. 32 menos 12, então 20 vértices. Então, tem 12 faces, 30 arestas e... Então, né? Qualquer dúvida aí pode perguntar no chat aí, né? E estamos aí para ajudar a esclarecer e tirar as dúvidas. E conclamando novamente que vocês compartilhem o meu vídeo aí, né, para ajudar a crescer o meu canal, dão um like aí, assistem, né, qualquer dúvida podem perguntar novamente. Hein? Ficamos por aqui, aquele abraço e que Deus os acompanhe. Valeu, tchau, tchau, até a próxima! Chegando então para mais uma aula no nosso canal de matemática, canal do professor Eurides. Convido a todos a fazer a inscrição no meu canal, fazer os comentários, assistir às aulas aí, que tem conteúdo, muito bons conteúdos aí, né? Vários conteúdos de interesse relacionado à matemática aí. Você que precisa de concurso aí, então pode estudar nas minhas aulas aí. Agradecer a todos que participam aí, né? Então, dando apoio aí para o meu canal, para o crescimento do canal. Então, que se inscrevam aí, né? Dão sua curtida, o seu joinha. Convida seus amigos também, né? Deixa nos comentários aí, então, qualquer dúvida aí, que o professor está sempre aí para colaborar, responder. Então, o nosso vídeo aula de hoje é continuando sobre os poliedros de Platão, então, né? O que cada um representa, né?
Então, o primeiro deles, que é o tetraedro, ele representa o fogo, né? Olha só que maravilha, então, né? A geometria espacial, que coisa mais linda. O segundo, então, é o hexaedro, então, popular cubo, que ele representa a Terra. Nossa Santa Mãe Terra. O terceiro é o octaedro, que representa o ar, então. Olha só que coisa mais linda. O quarto é o dodecaedro, então, que representa o nosso universo. E o quinto e o último, então, é o icosaedro, que representa a nossa água. Então, olha só que coisa mais linda. Ficamos por aqui, então, né? Obrigado por acompanhar a nossa aula. Aquele abraço e até a próxima. As suas faces têm o mesmo número de arrestas, aqui, ó, as faces aqui, né? E arrestas são essas linhas mais destacadas, né? Aqui tem 3, aqui tem 3, 3, 3. Aqui tem 4, ó. 4 de cada vértice, né? Aqui também tem 3, aqui tem 5, ó. E aqui tem 3 de cada vértice. E também porque de cada vértice parte o mesmo número de arestas, né? E também todos esses poliedros, eles satisfazem a relação de Euler, né? Ela é válida, que é vértice mais face igual a aresta mais 2. Né? Os poliedros regulares, então, porque eles têm todas as faces poligonais, regulares, polígonos regulares e congruentes entre si. Né? Congruentes quer dizer que são iguais. Né? Então, observação aqui sobre os poliedros regulares. Uma superfície poligonal plana, ela é regular se o polígono que compõe é regular. E um polígono é regular se tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes. Congruentes quer dizer que tem a mesma medida. Por exemplo, aqui os lados aqui do polígono, que são as arestas, eles têm a mesma medida, assim como os ângulos aqui também têm a mesma medida. Todos eles têm a mesma equivalência, a mesma medida. Por isso que são polígonos regulares. Ainda sobre os polígonos regulares, como vimos, são 5 os poliedros regulares, né? Então, o tetraedro regular, né? Ele tem 3 faces. O hexaedro regular, que é o cubo, né? Ele tem 8 faces regulares. Quer dizer, o hexaedro tem 6. O octaedro, que tem 8. O dodecaedro tem 12 faces regulares. E o icosaedro, ele tem 20 faces regulares. Então, o poliedro é regular se ele tem essas características, né? Ele for um polígono convexos, suas faces são polígonos regulares e congruentes, né? Que são iguais. Em cada vértice concorre o mesmo número de arestas. Né?
Então, todo poliedro regular é um poliedro de Platão. E os poliedros, todos os poliedros regulares, né, eles satisfazem a relação de Euler. Né? Então, essas duas características são importantíssimas e devem estar presentes em cada poliedro. Por exemplo, aqui, ó, o tetraedro, ele tem 4 faces triangulares equiláteras, né? 1, 2, 3, 4. Equiláteras, quer dizer que são um triângulo equilátero, ele tem todas as medidas iguais. 6 arestas, né, que são essas linhas mais destacadas, e quarto vértice aqui, que são os cantos aqui, as esquinas. Que na planificação dá para ver bem, ó, 1, 2, 3, 4 faces. Então, ele é um poliedro regular e ele satisfaz a relação de Euler, que é vértice mais face é igual a aresta mais 2. Né? Então, 8 igual a 8, com certeza, é uma afirmação verdadeira. O hexaedro, que é o cubo, né? Ele tem 6 faces quadradas, então, né? Todas de mesma medida. 12 arestas, aqui que são as linhas, né? 4 embaixo e 4 nas laterais na 12. E 8 vértices aqui, que são os cantos aqui, então. A planificação aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadradas. Então, também satisfaz a relação de Euler, que é vértice mais face igual a aresta mais 2, que são 14 igual a 14. Já o octaedro, ele tem 8 faces triangulares equiláteras aqui, né? Também, as medidas dos triângulos aqui são iguais. 12 arestas, né? Que são essas mais linhas aqui. E 6 vértices, que são os cantos, as quinas aqui. Aqui para contar as faces da planificação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Também ele segue a relação de Euler, né? Que é vértice mais face igual a aresta mais 2, que vai dar 14 igual a 14. O dodecaedro, então, ele tem 12 faces pentagonais equiláteras. Pentagonais é 5, um polígono e 5 lados aqui, ó. Então, as arestas têm toda a mesma medida. 30 arestas ele tem, né? E 20 vértices. Então, aqui na planificação, né? Dá para contar as faces aqui, ó. 6 mais 6, 12. E ele faz a relação de Euler, né? Que vai dar 32 igual a 32. O icosaedro, ele tem 20 faces triangulares equiláteras, aqui, ó, os triângulos equiláteros. 20 ele tem desses aqui. Iguais, mesma medida. Aqui. 30 arestas, então ele tem 30 arestas. E 12 vértices, né? Então aqui está as faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ele também, então ele se enquadra na relação de Euler, que é vértice mais face, é igual a aresta mais 2, que vão dar 32. Aqui tem a planificação de todos eles, então, né? Para identificar as faces, ó, o tetraedro aqui, ó, 4 faces, o hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Vamos praticar um pouco aqui nos exercícios, então. Observe a planificação da superfície de um poliedro em que todos os segmentos representados são congruentes, né? Os segmentos são, digamos assim, pedaços de uma reta. Esse aqui é um segmento de uma reta. Então, eles têm todas a mesma medida. Qual é o nome desse poliedro? Então, a maneira mais fácil de identificar é contando quantas faces ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o nome desse polígono é octaedro. Esse polígono é regular? Com certeza, né? É um polígono regular porque tem as suas faces, né? As suas arestas e seus ângulos têm a mesma medida. Então, ele é um octaedro e tem todas as faces triangulares e as arestas são congruentes. Exercício 2 aqui. Observe, então, a pirâmide regular hexagonal representada e responda as seguintes questões justificando. Letra A, esse poliedro é euleriano?
Um poliedro, ele é euleriano quando se satisfaz a relação de Euler, que é vértice mais face igual a resta mais 12. Então, ele tem, aqui tem 6 vértices, e mais um aqui dá 7. E a resta também ele tem, quer dizer, vértices. Vértice ele tem 7 e faces também ele tem 7. Ele tem 6 aqui e 1 aqui embaixo. E a resta ele vai ter 12 arestas, então. Então, ele satisfaz, ele é um poliedro euleriano. Então, né, vértice mais face igual a aresta mais 7, 7, 14, com 12, 2, 14. Esse poliedro, ele é de Platão? Será que é? Ele não é de Platão, porque ele não tem as faces todas iguais, né? Tem aqui as faces triangulares ao redor da pirâmide, e a base superior aqui, que é a base inferior embaixo da pirâmide, tem um hexaedro aqui, um polígono de 6 lados. Então ele não se enquadra como um poliedro de Platão, então, né? Não, porque ele tem uma face hexagonal embaixo, né? E as demais são triangulares. Além disso, no vértice da pirâmide concorre, aqui tem 6 arestas, né? Aqui em cima, no vértice do topo, e já nos outros vértices só tem 3 arestas cada vértice aqui. Esse poliedro é regular. De acordo com essa resposta da letra B, a gente justifica que ele não é regular. Ele não é regular e nem faz parte dos poliedros de Platão, né? Então, tá aí a justificativa. Exercício 3 aqui. Observe o tetraedro apresentado e responda as questões seguintes justificando. Esse poliedro ele é euleriano, então tem que satisfazer a relação de Euler. Vamos ver quantos. Ele tem 1, 2, 3, 4 faces e vértice. 1, 2, 3, 4 vértices. Então ele vai ter 6 arestas. 4 mais 4, 8 e 6. Então ele é um euleriano porque satisfaz a relação de Euler. Esse poliedro é de Platão? Sim, porque ele tem todas as faces triangulares aqui, né? E de cada face, quer dizer, de cada vértice parte de 3 arestas. Então, ele é de Platão. No caso aqui, tem todas as faces são triangulares e em cada vértice concorre 3 arestas. E ele é, então, um euleriano. E esse poliedro, ele é regular? Aqui, observando a figura, aqui nós temos um ângulo reto aqui, então, né? Então, por causa desse ângulo reto, ele não é regular, né? Devido que a base aqui, ele é formado por um triângulo retângulo, então ele não é um polígono regular. Exercício 4, aqui, que caiu numa prova do Enem, então. Uma joia foi lapidada na forma de um poliedro convexo de 32 faces, sendo que 20 dessas faces são hexaedros e os restantes são pentagonais. Então, que tem 20 faces de 6 lados e o restante, então 12 são pentagonais, polígonos de 5 lados. Essa joia será um presente para uma senhora que está fazendo aniversário, completando uma idade cujo número é a quantidade de vértices desse poliedro. A senhora está completando, então, será 90 anos, 72 anos, 60 anos, 56 anos ou 52 anos. Então, para descobrir a alternativa correta, nós temos que descobrir quantos vértices tem essa joia aqui, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que ele tem 20 faces hexaedra, então temos que aplicar aquela regrinha, 20 vezes 6, que vai dar 120, mais 12 pentagonais, 12 vezes 5 vai dar 60.
Então, 120 dividido por 120 mais 60 dá 180 dividido por 2, então a gente descobre que tem 90 arestas. E o total de face, então, é 32, né? Que tá aqui, já deu. Então, nós já temos as arestas e temos as faces. Agora, aplicando a relação de Euler, né, nós chegaremos na alternativa correta, né? Descobrindo a quantidade de vértices, então, aqui, né? Aqui descobrimos as arestas. Então, os vértices aqui, né, ele tem 32 faces, mais 90 arestas, jogando na relação de Euler aqui, né, resolvendo, isolando aqui o V, que é os vértices, vai dar 60 vértices. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, essa senhora está completando 60 anos. O exercício 5 também é uma questão que caiu no concurso da Unifesp, ou no vestibular da Unifesp, São Paulo. Considere o poliedro cujos vértices são os pontos médios das arestas de um cubo. O número de faces triangulares e o número de faces quadradas desse poliedro são respectivamente. Então, quanto será que tem? Então, o número de faces triangulares e o número de faces quadradas desse poliedro são quantos? Então, como se sabe, o cubo tem 6 faces quadradas. Então, né? Então, pela dedução lógica, pode ser a letra B. Olá, tudo bem? Bem-vindo a todos e a todas no canal do professor Eurides. Quero convidar a todos para que se inscrevam no meu canal, compartilhem meus vídeos e deixe seu like e também comente aí nos comentários. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, deixe a sua pergunta aí, que em breve estarei respondendo a todos. Tá bom? Então, bora para a aula, que aprender nunca é demais. Vamos à aula, então. Na aula de hoje, então, vamos estudar e aprender como encontrar as raízes ou zeros de uma função quadrática. As raízes ou zeros da função quadrática são os valores de x para os quais tem-se fx igual a zero ou y igual a zero. Assim, vamos determinar as raízes ou zeros da função resolvendo a equação do segundo grau na forma genérica, representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Usando, então, a fórmula resolutiva, também chamada de delta, então, né, que ela foi dividida em duas partes para facilitar o cálculo aqui, né. Na primeira parte, então, aqui o delta, aqui a letra grega, né, representada pelo triângulo, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E na segunda parte, daí onde a gente vai encontrar as raízes, né, x' e x', que é x igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Vamos então ao exemplo aqui. Calcular os zeros ou as raízes da seguinte função quadrática. Fx igual a x ao quadrado menos 2x menos 24. Então, sempre associando
a equação genérica do segundo grau, né? Que é representada por ax ao quadrado menos bx ou mais, né? Bx mais c igual a zero. Então aqui, né? Primeiro a gente tem que tirar o valor dos coeficientes aqui, né? Os valores numéricos, né? Que são representados pelo a, pelo b e pelo c. Então o meu a aqui, o coeficiente do a é 1, porque eu tenho 1x ao quadrado. O coeficiente do b é o menos 2 e o coeficiente do c é o menos 24. Agora, aplicando a primeira parte da fórmula do delta aqui, que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, então, né? Então, primeiramente, vamos substituir os valores dos coeficientes aqui, b, a e c. E como o número é negativo, sempre colocar entre parênteses, né? Então, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 24. Então, aqui também há um produto, uma multiplicação de números, né? Então, colocar entre parênteses, né? Aqui, então, resolvendo agora as operações, eu tenho uma potenciação aqui, menos 2 ao quadrado vai dar 4. E aqui, eu primeiro faço o jogo de sinais, menos com menos dá mais, e multiplico os três termos aqui. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 24 vai dar 96. Então, fazendo a adição dos dois termos aqui, o meu delta vale 100. Então. Agora vamos para a segunda parte aqui da fórmula do delta, né, para encontrar as raízes, aplicando essa parte aqui, que é a segunda. Então, meus coeficientes, o a continua 1, o b continua menos 2, e o delta que a gente encontrou na primeira parte, que é 100. Agora vamos fazer a substituição aqui. O menos aqui que é da fórmula, né? E como o b é negativo, então usa parênteses, menos 2, mais menos, o delta é 100, dividido por 2 vezes 1, que é o valor do a. Agora, resolvendo as operações, que menos com menos dá mais 2, raiz quadrada de 100 é 10, e 2 vezes 1, 2. A partir desse momento, então, a gente encontra as raízes, que é identificada, né, o chamado de x', ou x1 também é chamado, né, que trabalha com a parte positiva aqui primeiro, aqui, ó, com esse mais aqui. Então, x' igual a 2 mais 10, que vai dar 12, dividido por 2. Então, minha primeira raiz aqui, que é a x', ou x1, vale 6. Agora, a segunda raiz, que é x duas linhas, trabalha com esse menos aqui, ó. Então, 2 menos 10 vai dar menos 8 dividido por 2. Então, aqui na divisão é obrigatório fazer o jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos. Então, meu x duas linhas ou x2 vale menos 4. Portanto, aqui então, as raízes dessa função quadrática é menos 4 e 6. Olá, tudo bem? Chegando para mais uma aula, então, em nosso canal e pedindo, assim, com todo carinho, para vocês se inscrever no meu canal, comentar aí nos vídeos, assistir os vídeos, compartilhar e dar o joinha aí, que daí estão colaborando no crescimento do meu canal. A aula de hoje é uma continuação sobre os juros compostos, né? Juros compostos. Quando emprestamos ou financiamos um capital a uma determinada taxa por um determinado tempo, o montante pode crescer na forma de capitalização composta ou juros compostos, então, chamados juros compostos. O que é o montante? É o capital mais a soma dos juros, né? Em juros compostos, a taxa cobrada incide sobre cada mês, considerando o montante, né, do mês anterior. E os cálculos efetuados são chamados de juros sobre juros. Por exemplo, aqui, por um empréstimo de R$5.000, pagando uma taxa de 1,35% ao mês, em juros compostos, quanto terei de pagar para quitar esse empréstimo? Então, no primeiro mês aqui eu tenho o capital de 5.000, eu vou multiplicar por esse fator aqui, o coeficiente, de 1,0135.
De onde vem esse 1.0135? Do capital inicial, que quando eu peguei ele foi 100%, então a porcentagem eu vou ter que dividir 100 dividido por 100 vai dar 1. E essa taxa aqui, 1.35, eu vou dividir por 100, que vai dar 0,135. Então, o meu fator aqui de multiplicação vai ser 1.0135 vezes os 5.000. Então, no primeiro mês, eu tenho um montante aqui para pagar esse empréstimo de R$ 5.067,50. Ou seja, estou pagando de juros aqui R$ 67,50. No segundo mês, eu vou pegar o montante do primeiro mês e vou multiplicar pelo mesmo fator aqui. Então, que vai dar os R$ 5.135,92 no segundo mês. Assim para o terceiro mês também. Então, eu vou pegar o montante do segundo e multiplicar pelo mesmo fator, que vai dar um montante de R$ 5.205,25. Ou seja, em 3 meses eu estou pagando aqui R$ 205,25. E assim por diante, então. Mas para facilitar o cálculo dos juros compostos, temos a fórmula aqui, que é M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado na T. Isso aqui é uma função exponencial, né? Os juros compostos eles crescem exponencialmente, né? Não é em linha reta. Então, o M é o montante, que é o resultado total da aplicação. O C é o capital inicial aplicado ou emprestado. O I é a taxa, daí sempre ela tem que ser dividida por 100 para trabalhar com a taxa unitária. E o T é o tempo de aplicação ou do empréstimo que a gente pegou lá. Uma observação importante aqui é que a taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Se a taxa for em ano, o tempo tem que estar em ano, tem que fazer as transformações, né? Se a taxa é em dia, tem que passar o tempo para dia e assim por diante, tá? Vamos por exemplo aqui. Numa aplicação de R$ 15.000 a uma taxa de juros compostos de 13,75% ao ano, pelo prazo de 5 anos. Qual é o montante no final desse período? Então, em 5 anos, quanto que eu vou ter que devolver, ou quanto que eu vou arrecadar, né? Quanto que eu vou ter de aplicação após 5 anos, o meu montante total. Então, é importante sempre tirar primeiro os dados do problema aqui, né? Quero saber o montante, que é o N, o C, que é o 15.000 aqui, né? Que é o capital. O I é a taxa aqui dividida por 100, que vai dar 0,1375 ao ano, e o T é 5 anos. Tá? Aplicando a fórmula aqui da montante, então, M igual a 15.000 vezes 1 mais 0,1375 elevado na 5, potência 5. Aí primeiro temos que resolver os parênteses aqui. Vamos fazer essa adição aqui dos parênteses. Então, 15.000 que multiplica 1,1375 elevado na quinta potência. Agora, antes da multiplicação, sempre tem que calcular a potenciação aqui. Então, lá na calculadora, 1,1375, eu uso o acento circunflexo lá, ou tem uma tecla x elevado na y, né? A maioria tem acento circunflexo, que indica a potenciação, que vai dar 1,90, 43, 94, 97. E, enfim, aqui vai dar um número infinito, com infinitas casas decimais aqui, é um número irracional. Mas, daí, para efeito de cálculo, usa geralmente 8 dígitos após a vírgula aqui. Então, meu montante vai ser 15.000 vezes 1,90, 43, 94, que vai dar um total de 28.565,92 centavos. Então, aplicando 15.000 a essa taxa anual aqui em 5 anos, eu praticamente quase vai dobrar o meu capital. Próximo exemplo aqui, calcular os juros de um empréstimo de R$10.000 no regime de juros compostos pelo prazo de 4 anos, a juros de 1,8 ao mês. Tirando os dados, quero calcular o montante, o capital 10.000, a taxa 1,8 por 100 vai dar 0,018 ao mês. E aqui ó, tem que trabalhar com o tempo passando para meses aqui também, porque a taxa está em meses, né? Lembra que eu falei anteriormente que a taxa e o tempo
tem que estar sempre na mesma unidade. Então, um ano tem 12 meses, então 4 vezes 12 vai dar o tempo 48 meses. Aplicando a fórmula, aqui vai ficar 10.000, que multiplica 1 mais 0,018 elevado na 48. Resolvendo os parênteses, fica 10.000 vezes 1.018 na 48, daí calculando a potenciação, aqui 1.018 elevado na 48 vai dar um coeficiente de 2,35, 44, 70, 99. Multiplicando pelo 10.000, aqui vai dar um montante de R$ 23.544,71. Então a pergunta é quanto eu vou pagar de juro, então é o que passou do capital aqui, ó. 10.000 era o capital e o montante deu 23.000. Então eu vou pagar só de juros aqui R$ 13.544,71. Ou aplico na fórmula aqui, quem que é o juro? O juro é o montante menos o capital, né? Então o juro vai ficar 23.544,71 menos 10.000. Então só de juros, né, eu vou ter que pagar aqui. Então tá. Temos aí então. Qualquer dúvida aí, deixa por escrito aí nos comentários, né? Até a próxima. Tchau, tchau.